Qualquer dúvida que aparecer no chat, agora eu não vou enxergar, daí você vai falando, tá? Tudo bem? Então, a gente vai começar da letra B. A letra A eu vou deixar gravada para vocês, mas quem faz a B faz a A, né? E se sobrar um tempinho, eu volto na A depois. Então, letra B. A nossa função f de x é menos 4x mais 2. Essa é a nossa função, né? Então, eu vou lá bem devagarzinho, né? Vamos escrever, ó. A nossa função f de x, isso aqui é igual a menos 4x mais 2. Né? Então, a primeira coisa importante quando a gente constrói o gráfico é montar os pares ordenados, né? Quem são os pares ordenados? São os valores de x e os valores de y que eu vou colocar no plano cartesiano, né? O eixo horizontal é o eixo das abscissas, onde nós vamos colocar os valores de x, eu vou desenhar daqui a pouquinho, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, onde nós vamos colocar o valor de y, né? Mas quais os pontos que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar os pontos onde a curva corta o eixo x e o eixo y. Então, quando você colocar x igual a 0, é o ponto onde a curva corta o eixo y. Quando você colocar y igual a 0, você vai encontrar o x aonde a curva está cortando o eixo x. Então, você vai tentar descobrir, usando a equação, o valor de y quando x é 0 e o valor de x quando y é 0. Como é que você faz isso? De uma forma muito fácil, né? F de x você pode chamar de y, não tem problema nenhum, tá? Ele representa a tua função. Então, eu vou escrever lá y, isso aqui é igual a menos 4x mais 2. E vou trocar o x por 0 na minha expressão. Então, fica y é igual a menos 4 vezes 0 mais 2. A gente sabe que menos 4 vezes 0 é 0, então y é igual a 0 mais 2. 0 mais 2, y é igual a mais 2. Olha que fácil, né? Então, quando x é igual a 0, o y é igual a 2. Tudo bem? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou trocar o y por 0 e vou achar o valor do x. Encontrar o outro ponto onde a reta corta os eixos, né? Então, eu vou ter que y é igual a menos 4x mais 2. Vou trocar agora o y por 0. Então, fica 0 é igual a menos 4x mais 2. Menos 4x passa para o outro lado somando. Então, mais 4x é igual a 2. Quero encontrar o valor do x. 4 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 2 quartos. Se eu simplificar por 2 em cima e 2 embaixo, x é igual a meio. E meio eu posso escrever 0,5. Então, no ponto 0,5, a curva está cortando o eixo x. Vocês vão falar, professora, com 2 pontos eu consigo esboçar o gráfico? Consegue, mas não fica muito perfeito, né? Como essa função não tem raiz, não tem fração, qualquer valor de x aqui pertence ao domínio dessa função. Como eu já escolhi 0 e meio, poderia escolher, por exemplo, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Vou escolher aqui, por exemplo, o número 1, né, para x e o número 2. Para encontrar mais pontos, para mim desenhar a curva com mais precisão, né? Então, vou lá, vou fazer do x por 1. Isso é muito fácil, né? Pode fazer até de cabeça, só estou fazendo bem devagarzinho para quem tem dúvida não ficar com dúvida. Repetir a minha expressão e vou trocar agora o x por quem? Por 1. Então, foi y é igual a menos 4 vezes 1 mais 2. Então, y é igual a menos 4 mais 2 e y é igual a menos 2. Tudo bem? Se eu trocar agora o x por 2, vou fazer junto com vocês de cabeça, né? Fica menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 mais 2, isso aqui vai ser igual a menos 6. Olha, eu consegui achar 4 pontos para o meu gráfico, né? Isso é muito tranquilo, então não tem como a gente errar isso. O x eu tenho 0,612 e não esqueçam nunca que o x é o eixo que a gente chama eixo das abscissas, né? E o y aqui é o eixo das ordenadas. Eu posso escrever tanto y quanto eu posso escrever f de x, não tem problema, né? E vou colocar os valores, ó. X é 0,612
Então, à direita eu coloco os valores positivos, ó, 0, 1, 2, e o meio fica bem aqui no meio, tá? Ó, tá entre o 0 e o 1. E vou colocar os valores de y, né? Quais os valores de y que nós temos? Nós temos aqui 2, 0, menos 2 e menos 6. Então, acima do eixo y, valores positivos, abaixo, valores negativos. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Se eu tivesse só escolhido esses dois pontos, eu já teria reta, né? Olha, quando x é 0, o y vale 2. Então, é aqui que eu vou marcar. Não marco nada no eixo do x, marco o valor no eixo de y. Quando o y é 0, x igual a meio. Então, eu não marco nada no eixo do y, ele é 0. Vou marcar o ponto exatamente no 0,5, que é a metade do 1, é aqui. Então, a minha reta tem que passar por esses dois pontos, né? Por precisão, eu vou pegar o x igual a 1 e y igual a menos 2, ó. 1 com menos 2 vai estar aqui, ó. Eu estou ligando esses dois pontos. E x igual a 2 com y igual a menos 6, ó. 2 com menos 6, o ponto está aqui. E vou ligar lá no plano cartesiano, né? Ó, olha que bonitinho, ó. Olha, eu coloco a régua, ela pega todos os pontos bonitinhos, ó. Ó, é uma reta, né? A gente vai estudar a função lá de primeiro grau e a gente vai descobrir algumas coisas importantes, né? Você fez uma pergunta para mim, Jonathan. Você falou assim, f de x é igual a x mais b, né? A equação de física diz v é igual a v0 mais at, né? Presta bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. O v faz o papel do y, né? O t faz o papel de x. Então, o que eu escrevo a x mais b, em física ele está trocado. Seria correto v igual a at mais v0, né? Então, o v0 faz o papel de b, ele não está multiplicado pela variável. O que em matemática nós estamos chamando de x, em física nós chamamos de t, né? Então, essa equação f de x é igual a x mais b é a mesma coisa que v é igual a v0 mais at. O a é o coeficiente angular, que a gente vai aprender com detalhes, e o b é o coeficiente linear. Tudo bem, Jonathan? Ficou claro? Tá? E olha que interessante, ó. Esse valor aqui, esse ponto, aonde a curva toca o eixo do y, se eu for falar que a minha função y é igual a ax mais b, esse valor de b aqui, ó, é quando x é igual a 0. Então, quando a reta cortar o eixo de y, esse aqui é o valor do b. No caso da física, é o valor do v0. Né? Qualquer gráfico que a professora de física der, né? Gráfico da velocidade em função do tempo, aonde a reta cortar o eixo das velocidades, eu chamo isso de v0, isso é a velocidade inicial. Mas a gente vai fazer isso com mais calma daqui a um minutinho, tá? Tudo bem? Bom, vou parar um pouquinho.